Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia de vida e também estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila e que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que clicam no dedinho de joinha, e também nós queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Marliene Inácio da Silva, de Manaus, Amazonas, pedindo oração por sua vida espiritual e família. Lucimar Storck, do Rio de Janeiro, agradecida pelo aniversário do filho Henrique, completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe o Henrique. Edgar Gonçalves é de Córrego Seco, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, pedindo oração pela família. Dalva Marconi é de Vila Mazei, São Paulo. Cristina Siqueira é de Uberlândia, em Minas Gerais. Maria Eclesiaides é de Candiota, no Rio Grande do Sul. Cacilda Santos é da Agrovila 21, Serra do Ramalho, na Bahia, pedindo oração por todos os irmãos lá de Serra do Ramalho, na Bahia, e também especialmente por Eleonor. Nós iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, uma vez mais aqui nos encontramos em Tua presença, te damos graças pela vida e por esta oportunidade de estarmos juntos com centenas de pessoas para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco, que têm suas lutas, seus problemas, dê vitórias a cada um conforme a Tua santa vontade. Pedimos uma bênção especial para o Henrique, filho da Lucimar Storck, que está aniversariando hoje. Conceda a ele muitos anos de vida e também que ele siga ouvindo a Tua voz e fazendo a Tua vontade. Pedimos também uma bênção especial para Marliane Inácio da Silva e a sua família. Cacilda Santos, pedindo especialmente por Eleonor, e também Edgar Gonçalves, de Córrego Seco, em Teófilo Otoni, pedindo por ele e família. E todos os demais que nos pedem orações, que Tu abençoes de vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para juntos continuarmos o estudo desta semana, onde estamos falando sobre um conflito iminente. E dissemos ontem que Jesus, ele em sua oração sacerdotal, ele orou por todos para que fossem santificados na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. João 17, verso 17. E também ontem nós comentamos aqui que o último conflito que está já às portas será um conflito chamando toda a humanidade a tomar uma decisão para adorarem a Deus ou a imagem da besta. E isso está para se cumprir em nossos dias e nós precisamos estar certos de que nós estamos firmados na palavra de Deus, prontos até mesmo a sofrer perseguição e, se for o caso, até passar pela morte por causa da nossa fé, mas que possamos perseverar para que possamos receber das mãos de Jesus a coroa de glória que nos está preparada. Nós estamos diante de uma crise muito grande que está se avizinhando e no capítulo 13 de Apocalipse fala ali da marca da besta. Nós essa semana ainda estaremos entrando em detalhes sobre este capítulo 13 de Apocalipse. E ali está falando sobre o estágio mais feroz da guerra de Satanás contra Deus. Satanás, ele quer ser adorado, sempre quis, desde lá do céu, quando houve aquela guerra. E ele continua fazendo com que as pessoas o adorem. E essa fase de perseguição, ela irá então se intensificar muito mais do que foi naquele período dos 1260 anos, quando a igreja cristã dominante da época perseguia aqueles que queriam permanecer fiéis a Deus, e assim também acontecerá em nossos dias. Essa perseguição, irmãos, daqueles que querem ser fiéis a Deus sempre aconteceu desde quando Adão e Eva foram expulsos lá dos céus, do paraíso ali no Éden. Desde quando eles foram expulsos, depois tiveram Caim, Abel, os seus filhos, e então Abel era fiel, era temente a Deus, obedecia, fazia a vontade de Deus. Ele acabou sendo morto pelo próprio irmão Caim. E então nós vemos que a perseguição religiosa ela sempre aconteceu. A palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 16 e no verso 2, diz assim: Pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus.
Jesus, então, falando aqui para os discípulos que não desanimassem da fé, porque eles seriam expulsos das sinagogas, e isso aconteceu. Os cristãos, aqueles que aceitavam Jesus, não podiam mais reunir nas sinagogas, foram expulsos da sinagoga e também foram perseguidos e muitos foram mortos. E quem fazia isso, quem perseguia e quem matava, pensava que estava prestando um serviço para Deus. E assim vai ser nos nossos dias também. As pessoas irão perseguir aqueles que querem se manter fiéis a Deus, os remanescentes, e pensando que estão fazendo algo bom para Deus, porque para a maioria dos cristãos, aqueles que procuram ser fiéis a Deus, guardar os mandamentos, esses são chamados de seitas. E, infelizmente, irmãos, a maioria dos cristãos estão sendo enganados. Por quê? Porque não estudam a Bíblia, porque não conhecem as profecias bíblicas, não conhecem a história do cristianismo que nós estamos estudando nesta série e que começou com a perseguição desde 538 da nossa era até o ano de 1798. Tudo isso está registrado na história e no livro Grande Conflito. Você pode ler e você vai ver que tudo isso já estava escrito e o que está acontecendo e o que irá acontecer também já está profetizado e nós temos que estar preparados. Em Mateus, no capítulo 10 e no verso 22, Jesus diz assim: todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Aqueles que querem ser obedientes a Deus serão odiados, serão perseguidos, serão chamados de seita, como vocês estão vendo por aí, todos falarem, a respeito daqueles que querem ser fiéis a Deus, guardar os mandamentos, que é uma seita. Por quê? Porque querem ser fiéis a Deus, querem fazer a vontade de Deus e não querem seguir o que eles seguem. Aí somos chamados de seitas. Ainda, nós lemos em 2 Timóteo capítulo 3 e no verso 12, 2 Timóteo 3, verso 12, sim, e todos que desejarem ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então a Bíblia é clara, irmãos, em falar que aqueles que querem ser fiéis a Deus serão perseguidos. Se você que está nos acompanhando tem passado por algum tipo de perseguição por causa da sua fé, é porque você está no caminho certo. Porque aqueles que fazem o que todas as outras pessoas fazem, que seguem a maioria, esses não são perseguidos, com eles não acontece nada. Tudo para eles está bom. Mas eles estão seguindo as tradições humanas, eles estão seguindo a maioria. E nós sabemos que a maioria caminha para a destruição. E ainda em 1 Pedro no capítulo 4 e no verso 12, Pedro escreveu: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Então não devemos estranhar essas provações, não devemos nos surpreender com as perseguições que nós passamos, com as provações que nos sobrevêm, porque isso tudo já está profetizado que iria acontecer. Jesus mesmo foi perseguido, Jesus mesmo foi odiado, Jesus mesmo foi preso, Jesus foi julgado, foi condenado e morto por causa dele estar seguindo o que Deus queria que ele fizesse. Ele veio para fazer a vontade de Deus. E então a nação judaica o rejeitou e o condenou e Jesus morreu. Mas estava profetizado também que Jesus viria para morrer pelo pecado do ser humano. Então, devido à obediência de Jesus, o modo de vida que ele tinha, e não seguindo as tradições judaicas, mas seguindo a palavra de Deus, ele foi odiado, foi perseguido e foi morto. Mas a morte de Jesus foi para pagar o preço dos nossos pecados. E através do sangue dele é que nós temos a salvação. Então, se nós estamos de alguma forma sendo perseguidos por causa da nossa fé, nós deveremos nos alegrar, porque estamos no caminho certo. Nós, durante esta série que nós estamos fazendo, nós já comentamos aqui com vocês e dissemos que aquele período daquela profecia dos 1260 anos, que está lá em Daniel, essa profecia ela se cumpriu na época em que a Igreja de Roma assumiu o poder político-religioso e então, durante 1260 anos, essa igreja cristã apostatada, ela perseguiu aqueles que queriam ser fiéis. E agora, nos últimos dias da história deste mundo, esta perseguição ela vai se intensificar. Por quê? Porque
conforme nós vimos naquela profecia dos 1260 anos, a besta ela sofreu uma ferida de morte, e foi quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier. Ele, a mando de Napoleão, prendeu o Papa Pio VI, e ali então a Igreja Cristã sofreu uma ferida mortal, mas essa ferida está sendo curada. E ela será totalmente curada quando for imposto o decreto dominical, obrigando as pessoas a adorarem a Deus no primeiro dia da semana e não no sábado, como está na palavra de Deus. E aí aqueles que continuarem adorando a Deus no dia que ele reservou para a sua adoração, que é o sábado, estes serão perseguidos. E aqueles que estiverem, então, aceitando a imposição que será feita para que as pessoas adorem a Deus no primeiro dia da semana, esses simbolicamente estarão recebendo o sinal da besta. E este sinal da besta, ele vai começar com sanções econômicas. Por exemplo, quem não receber o sinal da besta não poderá comprar nem vender. Então, como eu disse ontem, muitas pessoas pensam que vai ser um chip, que vai ser um código de barra, como muitos falavam antigamente, e são tantas outras coisas que as pessoas procuravam identificar esta marca da besta, mas essa marca da besta, ela é a questão da adoração. Aqueles que aceitarem a imposição do decreto, obrigando as pessoas a reservarem o primeiro dia da semana para adoração a Deus, para estarem com a família, para um dia ecológico, por causa da natureza, conservação do planeta, aqueles que seguirem então esta imposição, eles estarão recebendo a marca da besta. E então eles poderão comprar e vender. Essa marca da besta, como eu já disse, é simbólico, não é um chip, não é nada que vai ser implantado na pessoa, mas é uma questão de consciência. A pessoa vai ser perguntada: você está obedecendo à imposição do dia que foi colocado? Aí você vai ter que responder sim ou não. Se você responder sim, você vai poder comprar e vender. Se você disser não, você não vai poder comprar e vender. Então vai começar com uma sanção econômica. E depois então essa sanção e essa perseguição ela irá se intensificar, e então aqueles que perseverarem, que quiserem guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, conforme diz Apocalipse 14:12, então muitos desses serão perseguidos e até mesmo muitos serão levados à morte. Mas eu volto a dizer, deveremos nos firmar na palavra de Deus, nos alicerçar no conhecimento da Bíblia e perseverar, não ceder às pressões, porque o inimigo ele é sutil, o inimigo ele leva as pessoas a crer que porque a maioria está fazendo está certo, mas Deus tem um remanescente, um pequeno povo em todo o mundo que vai permanecer fiel, e esses receberão então a recompensa da vida eterna. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas eu quero fazer uma pergunta a todos vocês. Alguma vez você já sofreu algum tipo de repressão por ser guardador do sábado? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.